pergunta que eu te faço é qual o impacto desse relatório da CPI do 8 de janeiro, qual o impacto político que ele tem? Porque é disso que se trata, Zé. Se trata de um impacto muito mais político do que jurídico, né? O presidente Lula e o Flávio Dino receberam as informações aí desse relatório final da Elisiane Gama. Basicamente, ele pega, segundo as pessoas com quem eu conversei, ele reforça a investigação da Polícia Federal do ponto de vista político, porque mostra, olha, a CPI chegou à conclusão de que o Bolsonaro, em última instância, é responsável pela tentativa de golpe de 8 de janeiro. Se a gente tiver que traduzir o relatório aponta o dedo para o Bolsonaro e para três generais que estavam ao lado dele, mais o ex-ministro da Justiça, como os principais, o núcleo, né, que preparou os atentados de 8 de janeiro. Portanto, do ponto de vista político, reforça a investigação que já vem sendo conduzida pela Polícia Federal, reforça tudo que está dentro dos inquéritos que tramitam no âmbito do Supremo Tribunal Federal e tira do bolsonarismo, do próprio Bolsonaro, essa narrativa da perseguição política. Porque o Bolsonaro foi declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral. E há mais julgamentos para vir a respeito de questões eleitorais dele. No âmbito da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal, com a delação do ex-tenente-coronel Mauro Cid, do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, e corrigindo aqui, houve todo um reforço e está dando robustez lá para fechar o cerco contra o Bolsonaro. Vem a CPI, né, e politicamente ela chega à conclusão de que o Bolsonaro é o principal responsável pelos atentados, que ele usou a população na falta do apoio que ele imaginava ter logo após as eleições, na falta do apoio das Forças Armadas para dar um golpe enquanto estava no poder até 31 de dezembro, que ele manipulou, né, estimulou para que houvesse essa tentativa de golpe. Isso é muito importante do ponto de vista político, porque reforça todo um discurso contra a perseguição. Então, isso vai dar problema para o Bolsonaro, que o relatório vai para a Procuradoria-Geral da República, está num processo de escolha do novo procurador, os ares mudaram. Tudo isso, Zé, pelo que eu apurei e ouvi, vai pavimentando um caminho para uma condenação penal do Bolsonaro no futuro. É mais um tijolo que se coloca nessa parede. Essa condenação ela deve demorar, né, no sentido de que ela não vai sair amanhã, daqui a 2, 3 meses, mas o Bolsonaro já responde na instância máxima, já responde no Supremo Tribunal Federal. Então, uma vez que tem um julgamento lá, o trânsito em julgado é rápido, a chance de o Bolsonaro parar na cadeia para ser punido pelos crimes que ele cometeu, ela é bastante alta, Zé. Tudo bem, Kennedy. Antes de eu falar qualquer bobagem, como de hábito, eu vou ler aqui os comentários das pessoas, tem muita Bola. participação do público. O Rotten Root foi o primeiro a comentar hoje, dizendo que o relatório pode ser o primeiro passo na punição de golpistas se não tomar nenhuma rasteira mais para frente, né? Como você disse, ele precisa ser aprovado primeiro na comissão, depois vai ser encaminhado à Procuradoria-Geral da República. O novo procurador vai decidir o que falar, o que fazer com ele, se vai transformar isso num indiciamento ou não, né? O Danilo Sotero Rogério tem uma opinião um pouquinho diferente. Esse relatório estava sendo tão esperado quanto o jogo Brasil e Venezuela. Nenhum impacto. Semana passada foi ignorado a semana toda. Quero a CPI da análise. Vamos ser investigados, Ô ele diz Zé, aqui. o Danilo tem um ponto aí, mas é importante a gente lembrar, até esqueci de falar um pouco antes, quem queria essa CPI, quem criou a CPI, quem batalhou por ela, foram os bolsonaristas, que achavam que iam emplacar a narrativa falsa de que o governo Lula era o responsável pela própria tentativa que sofreu. E no final das contas, a CPI serviu para desmoralizar ainda mais essa narrativa e complicar a vida do Bolsonaro. Então, mas enfim, é importante a observação do Danilo. Risa Maria Ribeiro Vieira. Pelo menos busca apresentar os prováveis articuladores do golpe. Margarida von Schwenk. Boa noite, caros. Impacto teria se, ao final da CPMI, a gangue bolsonarista refletisse sobre o mal que causou ao povo e à democracia brasileira.
pedir reflexão da gangue é um pouco otimismo, né? Arthur Rossi, nenhuma CPI ou CPMI já deu resultado. Eu me lembro, a gente é velho, né, Kennedy? Eu me lembro de algumas lá atrás, no século passado, que deram algum resultado. A Sim, a CPI Margarida do von Schrenck orçamento, dos anões do também. orçamentos, a CPI do PC Farias. Sim, A CPI da pandemia, ela sim. ajudou a desmoralizar o Bolsonaro politicamente, a combater a narrativa dele e acelerou a compra de vacinas. Então, nem sempre as CPIs elas têm um efeito jurídico, né? É uma comissão parlamentar de inquérito, é no âmbito do parlamento. O efeito político das CPIs não é desprezível. O Collor, depois no Supremo, né? O julgamento dele, ele renunciou antes, ele acabou não sendo condenado. Depois é no Supremo, mas a CPI acelerou a queda dele em 1990. Então, o aspecto político é importante a gente considerar. Sem dúvida nenhuma. A Margarida von Schwenk está elogiando o programa da quarta-feira passada e a Eliane Obrigado. Brito está dizendo boa noite para todos nós. Com o relatório, Bolsonaro fica mais próximo da cadeia e os militares deixam de ser intocáveis. Esse é um aspecto relevante que ela coloca aqui, né, Kennedy? Eu acho que Você ela está ter correta. Sim, generais entre os possíveis, eventuais indiciados por um crime político, né, contra o país. Lucas Tobias, constataram o óbvio na CPMI, mas precisaram dela, pois os bolsonaristas custam demais a acreditar. Carlos Moraes está aqui nos elogiando. E boa noite da Carmen Betiol, da Suzane Saldanha Lemos, da Célia Alexandre Silva e da Yolanda Black. Muito boa noite a todos vocês. Muito obrigado pela participação aqui. olha, Posso dar um palpite olha, nessa, Zé, no seu olha como é que pegar é uma importante. Eu queria carona, ouvir o uma teu garupa palpite, na mas no seu comentário? pode. Só antes, deixa eu falar aqui. Ó. Olha o que a Elisiane Gama pediu, o indiciamento do Bolsonaro. Os seguintes crimes: associação criminosa, violência política, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Então, assim, é um tiro na testa do Bolsonaro. Você é o responsável pela tentativa de golpe de 8 de janeiro. Politicamente é forte.